falava do Lúcio Lara, porque é o seguinte, Uhum. o Lúcio Lara era o número 2 do partido. Hum. O Lúcio Lara era o número 2. E o Lara, sim, era o número 2 do partido, era o braço direito do Agostinho Neto. Período que há umas clivagens internas no MPLA, tanto Uhum. que há um momento que creio que antes desse congresso de Lusaka, há um grupo que prende o Lúcio Lara. Oh. E dentro deste grupo está um jovem de nome José Eduardo dos Santos. Tanto mais que, se nós olharmos bem, o dos Santos nesse congresso não está. Não está ali. Se olharmos para as imagens, etc., ele não está. Porque ele estava ali, estava num período aí de desentendimento com a direção do partido. O Daí José que Eduardo dos Santos. muitos problemas que estes homens têm, sim, muitos problemas que estes homens vão ter aí no exílio, depois transportam para Luanda. Por isso é que até quando Dos Santos torna-se presidente, não é Uhum. assim muito ligado ao Lara, porque já vem com problemas de trás. Veja que o Dos Santos, quando organiza o primeiro congresso do MPLA em Luanda, em 85, o que é que ele faz? O Lara, que era o número 2 do Agostinho Neto, ele o coloca como que adjunto do Comitê Central. Lhe reduz. Humilha o Lara. Por quê? Porque já vêm com problemas de trás. Uhum. Uhum. Que o grupo Mas, Gama, dos... Gama, a propósito deste desentendimento de Lúcio Lara e João Lourenço e José Eduardo dos Santos, já se ouviu muito essa teoria ou essa versão de que quando Agostinho Neto morre, eh, automaticamente quem o devia substituir, não é? Quem o devia suceder era o Lara. Mas houve aí uma reunião cerrada em que manteram a barricada e fazem passar o nome de José Eduardo dos Santos. A indicação de José Eduardo dos Santos a substituir o Agostinho Neto, exatamente como é que vem? Será que o Agostinho Neto tinha deixado algum testamento, alguma nota que, caso aconteça algo, quem me vai substituir é José Eduardo dos Santos? Porque José Eduardo dos Santos era Não, pura e simplesmente ministro das Relações Exteriores. sim, não há conhecimento que o Neto... Para já o Neto não previa que iria morrer. Nós não temos Hum, cultura de deixar testamento e dizer que eu se morro fica aquele, né? Mas uhum, dá sinais de quem é o seu preferido, né? O Neto, o dos Santos era muito próximo ao Neto. Trabalhava diretamente com o Neto. O Neto gostava dos Santos. É como está aqui o João Lourenço. Ele não diz quem é que vai ser, mas ele tem pessoas queridas que trabalham ao redor dele, né? uhum, Amanhã ele está ausente, as pessoas vão olhar para quem? Podem olhar para Edeltudo Costas, podem olhar para Adão de Almeida, podem olhar para o General Miala, pessoas que são próximas a ele. É como o Neto. Então, o Neto, uhum. quando morre, o número 2 era o Lara. Mas o Lara, por questões também de consciência, sabia que estávamos a sair de uma luta contra o colono e agora, para a substituição, vai mais entrar um filho do colono. Estávamos há poucos anos de termos saído do 27 de maio, que foi uma luta interna no MPLA, também de caráter rássico. Então, ele foi justo com ele próprio, não aceitando ficar na presidência, porque senão ele ficava. E Hum. assim que Neto morre, o país passa a ser liderado por uma junta militar, Ok, constituída por Lara, Pascoal Luvalo e Ambrósio Lucoque. ok, Quer dizer, ok. sim, na história de Angola, há países que, em termos de presidência, consideram também a presidência essa presidência é interina, embora governaram só por 10 dias. Quer dizer que, se nós irmos por factos, quem estava à frente desta comissão era o Pascoal Luvalo. Quer dizer que, depois do Neto, o presidente que internou era Pascoal Luvalo, No porque ele que vale. estava à frente desta comissão, desta junta militar.
Oh, né? e, Exatamente. e não era Lúcio Lara, porque há os Não, que era o dizem, ah, Pascoal Valo. ok, ok, que depois tornou-se o secretário-geral da UNTA, não é? Ele já vinha como secretário homem da UNTA desde o exílio. Porque o MPLA na altura conseguia muitos bolseiros, o MPLA tinha muitos bolseiros fora. Como é que conseguiam as bolsas? Por via da UNTA, por via do Pascoal Luvalo. Por isso é que quase todas as delegações externas do Neto, o Pascoal Luvalo está sempre ali ao lado. Ao É lado. ele, por via da UNTA, que conseguia aquelas bolsas todas na Europa do Leste. Então, Hum, indo para trás, hum, quando o Neto morre, uhum. tem esta junta militar que vai governar o país por 10 dias. Depois, eles aí decidiram escolher o dos Santos, por quê? Porque parece-me ter sido a figura mais unânime. Eu creio que eles, se calhar, queriam alguém que eles. Pronto, havia também aquele conceito de que se pôres ali um mais velho, pode Uhum. também não durar muito, porque a presidência era vitalícia. Então, quanto mais novo Ok. colocares ali, mais longevidade o regime tem. Então, vamos ter um jovem de 37 anos, mesmo que ele vá viver mais 30 anos, né? 30 Uhum. anos, tem 37, mais 30, 67. Conserva-te, vai-te conservar o regime para esse longo período. Quer dizer, eles julgaram pela estabilidade. O jovem tem saúde, ainda está bom, etc. Então, colocam ali o jovem para ser moldado. E quem vai mandar, a percepção que eles tinham, são os mais velhos. Para além do elenco da junta militar, vai ter ali o Mendes de Carvalho, etc, etc. Vão ficar ali, Pacavira, vão ficar ali como os grandes mentores do jovem. O dos Hum. Santos entra em 79, só em 85 é que ele tem, de facto, o real poder. Né? Quando ele Uhum. pega, tem um partido também nas mãos e afasta estes mais velhos todos. Portanto, Ambrósio Lukoki, Gama, Ambrósio Lukoki também estava muito próximo de Agostinho Neto. Aliás, desculpa, muito próximo do José Eduardo dos Santos. Tinha uma apreciação sobre José Eduardo dos Santos. O Lucocate seria o candidato, seria o candidato, o presidente. Aliás, sim, olha, eu estava falando na junta militar, não era o Lucoc, era o Pedalé. O Lucoc seria também o presidente, só não fica porque usaram aquela questão de ser Bacongo, tinha, Hum. tinha, tinha pronto, uma pronúncia do português que sofria a influência do, Do dali francês, do Kikongo, a do Kikong, tinha, ok. tinha esse problema. O Pedalé era também um bom comandante, era um grande líder, mas era de Cabinda. O facto de Não ser era Cabinda eloquente. também. Não, para além de ser de Cabinda, o Pedalé tinha um problema também que, em termos de literacia, tinha uma certa lacuna. Em relação, já o dos Santos já estava formado, né? Já era um Uhum. engenheiro, Uhum. pô, já era um engenheiro e isso também levaram em conta. Mas os E depois tinha candidatos, uma os, cultura geral muito bem formada. também podia ter contado, mas sobretudo por ter andado muito perto do presidente Neto. Em Neto. Brazzaville, ele era visto sempre ao lado do presidente Neto. No 27, veja que quando há o 27 de maio, é o dos Santos que o Neto escolhe para liderar a comissão de inquérito, a comissão da verdade. Ok. Né? Quer dizer que aquele já foi um sinal que era uma pessoa da confiança do presidente Neto. Uhum. Daí que Uhum. quando Neto morre, não têm dificuldades em escolher. Pensaram também num outro jovem, que era também muito ligado ao Neto, que andava muito com o dos Santos, que era o Pedro de Castro Vanduna e Loi. Só Loi. que o Loi estava a ter ali ah, uns problemas, né, de foro Uhum. pessoal e preferiram, pronto, que dos Santos não tinha vícios, não bebia, não fumava
Isso tudo também contou. Então, para a escolha dele. Uhum, uhum. Epá, aqui eu quero aproveitar e deixar um dito a todos os jovens que querem ser, ou têm, digamos, têm este carisma de leadership, querem fazer carreira política, tirem este bom exemplo de José Eduardo dos Santos. É um homem que não era muito dado a bebedeiras, não era homem de muita farra, era um homem muito, não só reservado, mas sabia estar, não é? Sabia Amanhã tu queres estar. ser um grande líder, tens que saber cultivar, não é, estes elementos de postura de um bom servidor público. E estes são princípios, por exemplo, que os japoneses, os famosos samurais, tu para seres um samurai, tu tens que ter até não é, a conduta pública, a tua conduta de vida pública era bem observada, tinhas que ter tiques. Eras um guerreiro, mas um guerreiro de bom exemplo, não é? Então, é bom que não percamos estes valores éticos, estes valores morais, para um funcionário público, para um líder político, é importante isto. O José Eduardo Santos, isto também deu-lhe muitas vantagens. Gama, O José dos Eduardo Santos dos era Santos. um homem muito educado, Uhum, muito simples também. Se nós formos a ver, se perguntarem a alguém se tem aí fotografias dos Santos, vão ver. Nunca vão ver uma fotografia de um relógio com um relógio caro. Só há uma fotografia que há dele, mas antiga, de relógio, mas um relógio simples. uhum, Só para ver que até relógio ele não usava. Era um indivíduo simples. uhum, 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 Simples, uhum, educado, como ser humano também cometeu erros, cometeu falhas de governação enormes, e no fundo dos Santos também era um comunista. Né? Vê que ele morreu em 2022 e até agora não apareceu contas em nome dele. Aliás, se uhum, existisse, já teria sido exposto. E uhum, daquele tipo, ele quis conservar o seu poder, o seu regime, e permitia e deixava com que os outros roubassem. uhum, uhum. Deixou todos. Ele era o cozinheiro, deixou todos comer, mas ele não comia. Controlava Ah, só o fogão. José Eduardo Mas ele Santos é era um assim, o homem diplomata. uhum, é um grande diplomata, assim, diz-se